Olá, boa tarde. Hoje eu recebo aqui no Resenha o jornalista e escritor Félix Alberto Lima, membro da Academia Manhece Letras. Félix, seja bem-vindo ao Resenha, tudo bem? Olá, boa tarde, Tevaldo. Boa tarde, telespectadores aí do Resenha. Você recentemente foi postado na Academia, depois de ter sido eleito em junho, para a vaga de Zé Luzeiro. E assim, a gente trabalhou junto como jornalista, né, em algumas situações, e sempre você teve um apreço muito forte pela palavra, muito cuidado, né, Zelo, muito zelo, né? E aí a coisa da academia é exatamente isso, né? A academia é um lugar para zelar para essa palavra que vira literatura, né? Essa palavra que se faz literatura. É uma responsabilidade bem grande agora sua, né? Muito. Junto com... Imagina chegar na Academia Maranhense de Letras, para mim é um desafio imenso, uma responsabilidade maior ainda, e ocupar uma vaga que era de José Luzeiro, que é um jornalista, roteirista, escritor brasileiro, respeitado no país e fora do país, com obras publicadas lá fora também. Então, um desafio imenso, assim, que me tomou, mas enfim, fui convidado para esse desafio, mas estou assim, encorajado e disposto a contribuir para isso, para continuar zelando aí pela palavra, pelo exercício da palavra, enfim, e somar e aprender muito com quem já está lá, né? A academia tem um número de acadêmicos com muita sabedoria, com muita inteligência, com gente que conhece muito de literatura e de escrita. Então eu chego também para somar e para aprender muito com essa gente, com essas pessoas que ali estão. Félix, assim, como a gente conversava ainda há pouco, você sempre teve um trato muito cuidadoso, né? Afeição muito forte pelo texto, né? Pela palavra, por esse fazer. Então, quanto jornalista, quanto poeta, quanto cronista que você em que momento chegou a ideia da academia? Assim, você chegou a visualizar isso em algum instante, ou isso para ti, de certa maneira, foi um assombro também? Aconteceu de uma maneira meio assombrosa? Foi um pouco disso também, de assombro, Tevaldo. Eu, claro, sempre fui muito ligado à questão do texto, que vem de leituras ainda lá de criança, de pequeno, no interior, onde morava, enfim, tive uma formação em colégios de padres e tudo, onde a gente tinha acesso a boas leituras, e depois aqui já em São Luís também tive essa formação boa ainda no colegial e tudo. Mas assim, sempre escrevi, depois entrei no ofício de jornalista mesmo e escrevi matérias, reportagens, depois enveredei pela literatura mesmo, escrevendo alguns livros, editando outros e tudo. Mas nunca me ocorreu assim a ideia de, eu vou fazer isso aqui tudo para poder para ser um projeto de academia, de entrar para a academia. Não foi isso não me ocorreu. Mas com algumas convivências, com contato com alguns acadêmicos, aí eu vou falar de um em especial, isso foi parecendo mais maduro ao longo do tempo. E aí eu, claro, posso citar aí o exemplo mais real disso, foi a convivência com uma pessoa que me aproximou mais ainda da academia. Claro que eu já tinha contatos com outros, mas um em especial me incentivou e me colocou isso assim, você vai ser membro da Academia Brasileira, porque eu quero você lá com a gente. Que foi um amigo Milson Coutinho, que é desembargador, aposentado hoje, historiador, enfim, uma pessoa muito culta também. Trabalhei com ele há alguns anos no Tribunal de Justiça, e essa convivência, essa coisa de compartilhar textos, de produzir material e estar ali perto, ele começou a colocar isso para mim, como desafio. Olha, você vai ser membro da Academia de Letras, você tem uma tendência para isso, você tem essa queda para isso, então eu quero você lá. E tudo, eu sempre dizia para ele, não, vamos deixar isso de lado, desembargador, eu não tenho essa tendência para isso, ainda está muito cedo, tem muita gente aí que eu acho que merece muito mais, muita gente talentosa aqui no Maranhão que escreve, e de fato isso é verdade. Então eu sempre levava isso meio que na brincadeira. Mas aí as coisas foram acontecendo naturalmente ao ponto de chegar aí ao final do ano passado, com a partida de José Luzeiro, surgiram os convites, as pessoas começaram a me ligar, enfim, e aí a gente acabou concretizando esse plano de pleitear uma vaga, de concorrer a uma vaga na Academia Maranhense de Letras. E foi assim que a coisa aconteceu, mais ou menos. Mas assim, é um exemplo de Milson Coutinho, mas tivemos também, você sabe disso,
convivemos com outros acadêmicos aí, como o Biratã Teixeira, na redação do Jornal Estado do Maranhão, uma pessoa sempre muito vívida, e também muito cuidadosa e zelosa com a palavra, e sempre também levava a palavra sempre de uma forma lúdica, né? Ele sempre teve um texto muito lúdico e provocador. Então o Biratã Teixeira foi outra pessoa também que ali naquela convivência a gente começava a perceber que a academia não era um bicho de 7 cabeças e a gente não podia se assustar tanto com ela. Embora ali a gente de fora, nos corredores da universidade, sempre olhou meio que de esguelha para a academia de letras, achando sempre que ali fosse uma casa de letra morta. De letras mortas, de pessoas mais pomposas, de um arcaísmo que não servia mais pra gente, né? Quer dizer, mas a gente tinha aquele olhar meio ali juvenil ainda. E depois com essas convivências aí com o Biratã Teixeira, com o próprio Jomar Moraes também, que foi outra pessoa que eu aprendi muito com ele, frequentava a casa dele lá, os saraus na casa dele, bate-papo, discutia sobre literatura e tudo. E comecei a ver que não, gente, a academia é uma coisa aberta, que está aí, tem pessoas interessantes, pessoas que produzem e que conhecem bem a literatura, então é uma possibilidade de se chegar lá, pode não ser agora, mas poderia ser depois. A gente vai falar adiante sobre tua obra, né, e esse teu percurso sobre vários desses temas que tu tem tratado, mas eu queria trazer uma coisa, Félix, que é muito bacana, que só isso te levaria, para mim, ao modo de ver, te levaria a esse lugar da academia, que é como editor de livros, assim, né, você, né, afasta um pouco do jornalismo, você vai para o mercado empresarial, você tem uma agência de publicidade, comunicação, mas você ali tinha uma vertente na Clara, né, uma posição, uma proposta de editar livro, né, de editor de livro, e são acho que mais de 40 já, né? Pois é. Como é que isso, quer dizer, como é que foi isso na tua caminhada, na tua trajetória? Pois é, essa coisa de ser editor nasceu quase que como de escritor também. Eu escrevi meu primeiro livro, que foi o Guajá, Odisseia dos Últimos Nômades. Um livro-reportagem. Um livro-reportagem que foi editado pela editora da Universidade Federal do Maranhão. E depois disso me veio a ideia de começar também eu tinha uma agência de comunicação, e tenho ainda, que é a Clara Comunicação, e gosto do que faço, sempre gostei desse exercício da comunicação, né, em suas mais variadas formas e estratégias, mas eu achava que além de fazer a comunicação, a gente poderia encontrar um outro caminho mais lúdico e prazeroso, que a gente pudesse colocar o exercício da criatividade, ou pelo menos chamar pessoas para exercitar essa coisa da imaginação, da pesquisa, da memória, enfim. E aí foi com isso que surgiu a ideia de se criar também um selo aqui no Maranhão, chamado Clara Editora. E aí comecei a publicar livros, comecei a editar livros lá pela Clara e comecei a convidar pessoas, né? A gente começou a publicar livros lá. Inclusive o primeiro livro foi um livro chamado Maranhão Reportagem. Foi com esse livro que a gente inaugurou o selo, do qual, para quem não sabe, Tevaldo Júnior também é um dos participantes deste livro. E nesse livro a gente reuniu vários trabalhos jornalísticos com temas absolutamente palpitantes e provocantes. Então a gente conseguiu juntar nesse livro acho que umas 2 dezenas de jornalistas. Gerações distintas. Distintas, de pessoas de variados veículos também. E esse livro fez um bom sucesso, assim, ele teve a sua repercussão pelo conteúdo dele. Ali a gente tratava da coluna Prestes no Maranhão, de discos voadores, de dinossauros no Maranhão, de um cara que inventou um moto perpétuo no interior do Maranhão, que essa reportagem foi do próprio Tevaldo que fez, sobre Bita do Barão, enfim, e sobre a meia passagem. Então essa coletânea de texto, ela provocou, ela teve o seu papel ali, de ser o embrião dessa editora. E aí depois do Maranhão Reportagem vieram outros títulos, inclusive um outro título também que é o Crônicas, as melhores crônicas do Claro Online, enfim, outros mais. Ao todos aí a gente já chegou a mais de 40. Tu tem hoje na Claro, tem memorialístico, tem biografia, tu tem livro-reportagem, tem poesia, tem prosa, política. Tem política, A gente tem um variado vasto, cardápio de livros aí, porque eu acho que assim, fazer literatura no Maranhão não é algo fácil. Então quem escreve já tem a dificuldade de saber para onde vai escoar esse trabalho. Aí eu digo, bom, a gente pode ajudar criando um selo, criando uma editora. E essa editora ela não pode também ser muito limitada ou ser muito monolítica. Então vamos pegar alguns temas aí, pelo menos abrir mais esse leque de possibilidades e abrir para que as pessoas venham aí. Aí vieram os poetas, vieram os acadêmicos, vieram
Tem livro lá já de acadêmicos da própria Academia Maranhense de Letras, tem livro de estudantes da universidade, tem livro de jornalistas, tem livro de memorialistas e tal. Então a gente abriu isso e acho que acabou dando certo. Dando certo e as pessoas continuam procurando a editora para suas edições de livro. A gente está chegando no finalzinho do primeiro bloco e aí assim, vou fazer uma pergunta, talvez você tenha respondido essa dezenas de vezes, né? Eu sei que não, a relação é outra, mas assim, tu tem relação com a literatura de muito cedo, de muito menino ainda no interior. Mas jornalismo com isso aí, qual é a relação, o que te propiciou o jornalismo para tu enveredar de uma maneira mais forte, mais contundente na seara literária? Etevaldo, foi uma coisa quase que natural. Eu cresci na minha casa com o jornalismo. Dentro da minha casa nasceu um jornal, foi criado um jornal. Havia um aprendiz de jornalista, que era meu irmão, e com ele um jornal, que era o chamado O Pássaro, lá em Barra do Corda. E eu comecei a ver aquilo, como era desde o nascimento do jornal até a divulgação na rua. E aí sim, eu fui criando essa identidade, escrevendo textos para jornal. E alguns textos daqueles ali que eu publicava, eu percebia que já tinha uma queda para a literatura naquilo ali. Já tinha um pouco mais da prosa literária dentro do que eu escrevia, dentro das crônicas, dentro das pesquisas e tudo. Então foi dali que eu fui perceber isso. E aí acabou coincidindo também que o escritor a quem eu sucedi na academia, também a origem dele foi no jornalismo, que ele acabou migrando para a literatura. Através dessa prática, do exercício do jornalismo. Beleza. Hoje no Resenha eu converso com o jornalista, escritor Félix Alberto Gomes Lima, recentemente empossado na Academia Maranhense de Letras. A gente vai fazer um rápido intervalo no Resenha e voltamos rapidinho. Até já. De volta ao vivo com o programa Resenha, aqui ao meu lado, o escritor e jornalista Félix Alberto Gomes Lima, membro da Academia Maranhense de Letras, recém-empossado da academia, o mais novo acadêmico. É imortal, imorrível, o que é esse negócio lá? Como é que é isso? A imortalidade, na verdade, é a imortalidade da obra. Da isso obra, as pessoas né? Às vezes questionam, mas imortal, por que imortal? Não vai morrer nunca? Não. Não, você... Somos todos mortais, na verdade. A obra dos escritores, das pessoas que publicam seus trabalhos, essa obra que vai ficar, que vai perdurar aí, enfim. Então, acho que a academia é muito disso, ela é guardiã desses trabalhos, né, do fomento à literatura e tal. Então, acho que ela tem um papel importante, exerce esse papel importante. E a imortalidade está muito associada a isso, a ser esse acervo que jamais vai morrer, ou pelo menos em tese ele não tende a morrer, porque há uma academia que zela e que vela por esse patrimônio cultural. Félix, você tem um trabalho importante, bom na prosa, você tem um trabalho forte de ensaio, você começa essa trajetória tua, lançamento de livro, com um livro-reportagem interessantíssimo, com um olhar, né, para uma questão indígena que até então era muito, né, conversa de antropólogo, né, conversa pessoal das ciências sociais e não do jornalismo. E de repente você se faz escritor amadurecendo na poesia, que é difícil de fazer. Pois é. Como é que foi chegar na poesia com... Essa poesia ela foi brotando também quase que naturalmente. Ela foi me convidando a entrar nessa ciranda, porque não era uma coisa também que eu pensava lá atrás, eu sou poeta, mas o que eu escrevia, a prosa que eu escrevia, as crônicas que eu escrevia, aí você conhece, algumas pessoas mais próximas também conhecem, ela já escorregava um pouco ali para a poesia, ela já tinha um pé ali na poesia, né? Escrevi mesmo sempre de uma maneira mais leve, mais solta e tudo. Então, eu usando, assim, brincando às vezes com as palavras, fazendo meio que um jogo com essas palavras, eu acho que nisso aí eu fui depurando que dali poderia nascer poesia. Eu fiz o exercício, uma certa vez eu fiz o exercício com uma crônica que eu tinha feito sobre São Luís, e eu transformei essa crônica, eu fui quebrando essa crônica ali e vi, bom, isso aqui tem uma poesia, eu acho que de repente pode ser uma poesia. Então, comecei a perceber que a minha prosa, ela tinha um pouco também de poesia. Aí foi que eu fui exercitando mais, claro que poesia também é uma arte, é uma técnica que exige de você um pouco de conhecimento e tudo. Fui aprendendo, sempre fui muito um leitor voraz de poesia, sempre gostei muito de ler, sempre acompanhei os poetas, o que eles estão publicando, li muitos nossos poetas também, que tem muita gente boa aqui. E eu acho que a partir daí eu fui
amadurecendo um pouco mais a pena, fui escrevendo, exercitando, e eu acho que daí foi surgindo, e até desaguar no meu primeiro livro, que foi esse lançado em 2015, O Que Me Importa Agora Tanto. E aí, na semana que vem, eu acho, né, daqui a 10 dias, você está lançando o segundo livro, né? A mesma editora 7 Letras, editora Carioca, e tem o segundo livro. Isso. A ideia é dia 11 de dezembro. A gente fazer o lançamento no Rio, eu juntamente com o poeta Salgado Maranhão também, que está com um livro novo, pronto para ser lançado, também pelo selo da editora 7 Letras, que é uma editora carioca. Então a gente deve lançar isso no dia 11, ele está chegando amanhã do Rio, nós estamos mantendo conversas aí para a gente fechar esse lançamento dia 11. O teu primeiro livro, assim, tem uma coisa muito fotográfica, assim, né? Tem uma coisa meio de clique, sabe, assim. Uma poesia fácil, uma poesia, né, tem uns tópicos, uns pontos de autoironia, de ironia, assim, meio sarcástico, tá uma coisa muito... E está muito no cotidiano, né? Olha muito no cotidiano. Esse segundo livro teu de poesia, qual é o teu caminho agora? Qual é a tua... Porque o primeiro livro, ele era mais, como você diz, era um livro fotográfico, ele era mais como se fosse um calendário de videoclipes ali, né? Pequenos poemas com percepções ligeiras sobre o cotidiano, o que a gente via nas críticas, ruas. Ácidas. Críticas algumas, também, em algum momento ali a gente estava mais provocador e tudo. Então aquilo ali foi aquele laboratório, e eu gostei muito do que fiz, assim, era uma poesia, ao mesmo tempo que ela era uma espécie de poesia dessa primavera digital, ao mesmo tempo ela estava com o pé também lá atrás, ela flertava um pouco com a poesia marginal, ali tinha um pouco disso também. Eu não nego isso, não. Os vanguardistas ali tem um negócio meio de vanguarda mesmo, dos anos 70 e tal. Ali. Mas ela tinha esse pé aqui também nessa primavera digital de hoje, que é essa coisa rápida de rede social, enfim. Então eu procurei juntar essas duas coisas para fazer aquilo lá naquele primeiro momento que eu chamo aí de laboratório. Esse segundo livro, eu já estendo mais um pouco essa percepção do que a gente vê no cotidiano. Então ela é uma poesia um pouco mais subjetiva, ela já se estende um pouco mais, ela me leva mais às minhas memórias, ao meu ambiente de infância, e vem provocando outras reações também do momento presente. Então ela é um pouco mais, eu diria que é um pouco mais densa, ela está mais extensa. Então, assim, é um trabalho um pouco diferente do anterior, mas eu acho que segue um pouco a linha também do que a gente já pretende escrever. Félix. Eu acho que ela é um pouco mais... essa poesia, ela se aproxima um pouco mais da prosa. É como se estivesse voltando à prosa, que eu saí da prosa para ir para a poesia. Talvez eu tenha voltado agora, nesse momento, da prosa para a poesia. Aliás, da poesia para a prosa. Que é muito assim, nos teus textos é muito claro essa coisa da prosa poética ali, né? Isso está muito nítido isso. Quando você fala, vamos esquartejando aqui o texto, dá para sair uma coisa como você acabou de fazer. E eu te pergunto exatamente isso, quer dizer, você quer ser visto, olhado, definido mais brevemente daqui a um tempo como poeta, ou aquilo que isso depende? Você vai burilar e brincar com a palavra, com o texto, para tudo? Eu prefiro fazer isso, eu prefiro fazer essa brincadeira permanente com as palavras aí, ver no que vai dar. Eu não estou assim, não tenho uma coisa planejada e pensada de como a coisa vai acontecer no futuro, ou como eu vou querer ser visto, como eu vou me definir. Eu acho que a coisa vai acontecer dentro do processo natural. Se ela desencadear apenas para o lado da poesia, que bom. Se dessa poesia eu voltar de novo para a linha da prosa, talvez. Enfim, eu acho que é uma coisa também que vai fluir naturalmente. Eu não tenho essa ansiedade, na verdade, de pensar hoje como eu vou me comportar ou como as coisas vão acontecer daqui a 2, 10, 20 anos. Então tem que deixar rolar. A gente da pouco comentou sobre a Clara Editora, o teu selo, o selo que tem mais de 40 obras publicadas e tal. Eu vou fazer contigo agora uma brincadeira, né? Que é todos os livros que vão passar aqui agora, que são mostrados aqui, que Félix vai comentar um pouquinho de cada um deles rapidinho, são livros encontráveis em São Luís, no Rio, em boas livrarias, em sebos, enfim. Na feira, se você for na feira também você encontra livro, porque tem barracas com literatura e música na Feira da Praia Grande, por exemplo. Nos sites. Nos sites também, então enfim.
E o primeiro é o último, né? O que me importa Isso. agora tanto. Me fala um pouquinho rapidinho dele, vamos lá só para... O que me importa agora tanto foi essa aventura, né, na poesia, de querer chegar e entrar na poesia. Meio assustado, meio assombrado também, porque você fazer essa migração de gênero não é uma coisa fácil. Então eu tentei aí, é uma aventura e eu acho que deu frutos, deu resultado. Foi bem recebida, lancei no Rio primeiro também pela editora, enfim. E agora ela vem o segundo fruto disso aí. Né? Te chamar de poeta assusta ou tu já está acostumado com isso? Não, eu tento me acostumar com a ideia. Gente, o próximo, o que será? Vem para aí. Eu também não sei, viu, Félix? Olha aí, você falou desse já? Maranhão, uma reportagem. Você fez a Eu referência tenho um pouco, orgulho muito grande desse trabalho, né? Um livro que Clara Editora ali foi embaixo. prazeroso fazer, Clara Editora embaixo, com um time de primeira linha aí. Né? Eu tenho o orgulho de ter sido o organizador, mas conto com a participação aí de talentosos jornalistas, gente que já parece que já nasceu feito para a literatura. Né? Próximo, o que tem? Qual é a surpresa? Maio 86. Isso Maio aí 86. É um projeto multimídia. Aí, esse projeto esse foi um filho aí que também, um parto de quase 3 anos também. É um livro também que deu muito prazer em fazer, porque envolveu um mundo de gente aí, né? de pessoas com as quais a gente conviveu no ambiente acadêmico da universidade, e pessoas que é de uma geração, né? Que é a geração dos anos 80, que eu falo aí, mas que essa geração hoje é protagonista em vários segmentos da sociedade. Então, acho que foi uma coisa... É um projeto multimídia, como você falou, tem livro, tem um documentário em DVD, tem um CD com as músicas que remetem à geração dos anos 80, e também tem um LP, que é nada mais para traduzir aquele período do que um LP, que é um disco de vinil também. Vinil, tal. Muito legal esse projeto. Esse é o mais recente. Que esse aí que foi o Jomar, o Encantador de Palavras, foi um livro que a gente lançou este ano. Também eu lancei em parceria também pelo selo da Clara Editora e também com o selo da Academia Maranhense de Letras, em parceria com o presidente da academia, né, o Benedito Buzar, e Sebastião Moreira Duarte. Também é um livro resultado de muitas conversas, de muito bate-papo com o Jomar Moraes, na casa dele, ali nas Ruas das Jaqueiras do Renascença. Por algumas tardes fui para lá e a gente conversava muito sobre literatura e sobre o próprio Jomar. E ele queria ver alguma coisa que falasse dele lá na frente. Pena que ele não ficou para ver o resultado do livro. Cronologicamente, esse é o último teu, né? Assim, cronologicamente esse é o último livro que eu lancei. Né? Vamos lá. Tá aí, falando do último, coincidentemente vai ser o primeiro. Esse é o primogênito. Então, o Guajá, Odisseia dos Últimos Nômades, esse aí pelo selo da editora da Universidade Federal do Maranhão. Foi o primeiro livro, foi a primeira experiência que eu tive, ainda menino lá, eu posso falar assim, né? Porque o estudante ele é sempre um menino, sempre um curioso e tudo. E aí me veio essa ideia aí na época de fazer um trabalho de conclusão de curso e eu optei por escrever um livro-reportagem. E esse livro-reportagem eu tive que me embrenhar nas matas, nas selvas, para conviver com esses índios durante um determinado período. E para quem não sabe, esses índios são os últimos, uma das últimas tribos nômades do planeta, né? Que são os Auauá-Guajá. É uma etnia hoje reconhecida como a mais ameaçada do planeta, né? Inclusive abraçada por uma ONG internacional chamada Survival, que já fez campanhas internacionais para a preservação desses índios e tudo. E esse livro eu tive a sorte também de eles, embora eu digo que é um livro tecnicamente limitado por ter sido o primeiro, ali ainda meio estudante, ainda tateando no que escrever, então ele tem as suas limitações, mas eu me orgulho de ele ter servido como uma das fontes de pesquisa para que a Justiça Federal desse uma decisão, depois foi até o juiz, doutor José Carlos Madeira, desse uma decisão final pela demarcação das áreas ao Aguajá. Então eu fico meio também orgulhoso por esse trabalho de um estudante lá dos anos 90 ter desembocado aí num processo judicial favorável aos índios. Maravilha. Mais um, Félix. Almanac Guarnicê. Almanac Guarnicê também é um livro aí editado pela Clara Editora, em parceria com a Guarnicê Produções, do nosso amigo Joaquim Eichel, com a parceria aí também do próprio do poeta Celso Borges, do poeta Roberto Quenar, de Paulinho Coelho, Érico Junqueira Aires, Ronaldo Braga, Cordeiro, Dulce Brito, Franco Jaziello e muitos outros. Esse livro eu falo de uma geração deles aí que eles fizeram um jornal que era um suplemento encartado inicialmente no Jornal do Estado do Maranhão, que era o Guarnicê, mas que isso aí na verdade também é um retrato da cultura do Maranhão entre final dos anos 70 e a primeira metade dos anos 80 no Maranhão.
Rapidinho, a gente está acabando a resenha. O que você está levando de bom, de novidade para a Academia Maranhense Letras, Félix? Eu acho que eu levo para a academia, Itevaldo, o meu entusiasmo. Assim, eu sempre fui uma pessoa que eu gostei de empreender, de ousar, de arejar e de expandir conhecimento. Então, eu acho que eu disse assim, eu chego com a minha juventude para chamar e para somar com os acadêmicos que lá já estão, para que a gente possa cada vez mais, aí já vem um trabalho nesse sentido do Buzar, que é de aproximar a academia da sociedade. Não só esperar que a sociedade, que a comunidade venha até a academia, mas de fazer isso que ele já vem fazendo também, de levar a academia até as escolas, aos estudantes, aos eventos, às feiras, aqui em São Luís e no interior também, enfim, ou fora do Maranhão. Acho que é isso. O Maranhão tem uma cultura tão rica, tem uma literatura que diz muito, e muitos escritores talentosos, então acho que a academia tem esse papel também, de ser esse condutor, esse indutor desse processo criativo aí dos nossos escritores. Félix, muito obrigado, tá? Parabéns mais uma vez e boa sorte, tá? Que você Itevaldo, continue... Eu que agradeço aqui a presença no seu programa aí, que tem uma audiência muito bacana. Eu fico feliz em discutir esses assuntos aqui com vocês. Muito bacana. Volta depois com um livro novo, tá? Vamos marcar aqui depois. Voltar. Então o resenha fica por aqui. Um ótimo final de semana a todos. Até segunda-feira, às 13h45. Tchau. Até lá.